dia, boa tarde ou boa noite para você que está aí no seu horário de estudos, já em alta madrugada, 9, 10, 11 horas da noite. Então, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você, nosso companheiro de estudo aqui junto à equipe LAC Concursos. Você já me conhece, eu sou a professora Débora Botan, professora de Direito Penal aqui do LAC Concursos, e também agora estamos trabalhando esse edital, essa disciplina tão interessante, Medicina Legal, que é uma disciplina, que é o estudo do direito, que está muito próximo com o quê? Muito próximo com o processo penal. Então, quando falo em medicina legal, estamos diretamente associados a quê? Ao direito penal e ao direito processual penal. Falamos diretamente associado. Por quê? Porque é a nossa rotina de dia a dia, quando fala assim, perícia, em peritos, em medicina legal, medicina forense, nós já estamos associados a quê? A cena de um crime, a uma morte violenta, a um acidente de trânsito, mas isso não quer dizer que medicina legal também não se aplique a outros ramos do direito. Nós vimos na aula passada o quê? Medicina legal sendo aplicada no direito civil, um teste de paternidade. Nós vemos também o quê? Medicina legal sendo aplicada onde? No direito previdenciário, não é mesmo? Uma perícia para constatar, para confirmar uma invalidez, para verificação se aquele cidadão faz jus, se ele tem ou não tem direito a uma aposentadoria por invalidez, por exemplo. Ou seja, falou em medicina legal, falamos de maneira geral a quê? A associação de duas ciências que trabalham juntos, a ciência médico-biológica e a ciência jurídica, ok? Então, na nossa aula 1, na nossa aula de perito, nós fizemos essa breve introdução de medicina legal e apresentamos essa associação da ciência médico-biológica, a ciência jurídica. Então, são duas ciências que se unem, duas ciências que se juntam, para bem o juiz aplicar a legislação sem erros, né? Sem mácula, diminuindo assim as chances de um possível erro, diminuindo assim as chances de uma decisão vazia, de uma decisão distante o quê? Da verdade real. Sim, por quê? Porque no processo penal, o que busca-se é o quê? Qual é o princípio que vigora no processo penal? Princípio da verdade real, ok? Então o juiz, a autoridade policial, eles utilizam o quê? De todos os meios de provas possíveis e admissíveis no sistema brasileiro, todos os tipos de provas legais, para quê? Para que possam, de fato, compreender o que aconteceu, por que aconteceu, como ocorreu, para fins o quê? De considerar ou não o réu culpado, considerar ou não o réu o quê? Inocente. E quando fala-se de provas no direito processual penal, inegavelmente estamos diretamente relacionados a quem? A figura do perito e a realização da perícia, ok? Então, em relação ao perito, nós já vimos na aula 1. A aula de hoje eu quero convidá-los a participar da aula de hoje, cujo tema é perícia, ok? Perícia parte 1. Este tópico, perícia, nós dividimos em perícia parte 1 e perícia parte 2. Por que essa divisão? Na parte 1, na aulinha de hoje, que nós vamos dar início agora mesmo, nós vamos fazer uma introdução em relação ao tema de perícia, ok? Nós vamos ver a definição de perícia, nós vamos ver a finalidade da perícia e nós vamos ver alguns exames. Em que consiste o exame de corpo de delito? Em que consiste o exame de necrópsia e autópsia? Em que consiste um exame de local, um exame por escrito, um exame laboratorial, tá? Então nós vamos fazer um apanhado geral deste tema denominado perícia, que está sendo cobrado no edital do seu concurso. Isso será realizado na aula agora, aula parte 1. Na aula parte 2 de perícia, nós vamos trabalhar em especial a legislação processual penal referente à perícia. E é aí que você tem que redobrar os seus momentos de estudo. É aqui na aula 2 que você tem que redobrar a atenção, redobrar a compreensão deste tema. Por quê? Porque é importante, sim, você compreender a diferença entre o exame de autópsia e o exame de
necroscopia. É importante você compreender essa diferença. É importante você compreender o que é exame de corpo de delito. É importante, é interessante. Só que as questões que são cobradas nos concursos referente a este tema, elas são extraídas do texto de lei. Elas são extraídas lá do Código de Processo Penal. Então é de extrema importância que conheçamos, compreendamos o quê? Os artigos sobre perícia que estão dispostos lá no Código de Processo Penal, que é o que nós denominamos contextualização legal da perícia. Então, a contextualização legal da perícia, ela compreende o quê? O artigo começa no artigo 158 e termina no artigo 184. Salvo engano, são 22 artigos, ok? Esse tema da perícia, em geral, ela está dentro o quê? Dentro do capítulo de provas, tá? De provas. Então, quando você abre o seu Código de Processo Penal, lá em provas, logo você já vai ver o quê? O tema referente à perícia, ok? Então, contextualização legal e estudo dos artigos do Código de Processo Penal referente à perícia fica para a próxima aula. Perícia, parte 2. Compreensão geral sobre perícia fica agora para a parte 1, ok? Então vamos dar início para a nossa aula, que eu sei que você não tem tempo a perder e quer logo conhecer e matar esse assunto para já irmos para o próximo, não é mesmo? Então olha só, medicina legal, perícia, parte 1. A definição de perícia. Nós vimos na aula passada que quem é o perito? Perito é aquele conhecido como expert em determinado assunto. É aquele que domina sobre determinada área do conhecimento o que? Aprofundamento técnico-científico daquele tema. Então, perito nada mais é que um expert em determinado assunto. É aquele que detém conhecimentos profundos, técnicos, científicos sobre determinada área do conhecimento. O perito ele pode ser oficial, quando já é servidor público, e não oficial, também conhecido como perito ad hoc, tá? Ou perito nomeado, ok? O perito, ele faz o quê? Ele faz perícia. E em que consiste perícia, professor? O que eu posso compreender como perícia? O que significa periciar algo? Perícia nada mais representa, perícia nada mais é que o exame minucioso sobre determinada situação. Nada mais é que o olhar clínico sobre a cena de um crime, o olhar clínico sobre uma lesão corporal, um olhar clínico diante de um aborto para detectar se é um aborto criminoso ou se não é um aborto criminoso. Então, nada mais representa que um exame minucioso de determinada situação que é apresentada ao perito. Então, a perícia, ela pode recair, por exemplo, sobre um cadáver. Ela pode recair, por exemplo, sobre uma pessoa viva que apresenta lesão corporal. Pode recair sobre o instrumento utilizado no crime, a arma utilizada no crime. Sim, vai periciar a arma para ver o quê? Para ver se realmente os disparos que atingiram a vítima saíram desta arma. Para ver realmente, ou outra situação, para ver realmente se essa arma branca, se essa faca, se esse estilete, se essa caneta, se ela era ou não capaz, se é um instrumento capaz de produzir o quê? Os ferimentos que a vítima apresenta. Então, perícia nada mais é que lançar um olhar, lançar um exame minucioso sobre determinada situação que é apresentada ao perito. E essa situação é apresentada ao perito mediante o quê? Mediante um pedido da autoridade policial ou do juiz, tá? Ou do juiz. Ou seja, o juiz, a autoridade policial, detém conhecimentos o quê? Jurídicos, não é verdade? Não detém conhecimentos médicos, biológicos aprofundados. Pode ter
uma noção, mas não detém conhecimentos médicos, biológicos aprofundados. Então, diante de um crime violento, a autoridade policial ou o juiz requisita ao perito: olha, eu como juiz que presido o processo, eu como autoridade policial que presido o inquérito policial, não tenho conhecimentos específicos nesta área para averiguar o quê? A causa da morte. Qual foi a causa da morte? É uma morte violenta ou não é uma morte violenta? Então o juiz vai requisitar o quê? Que esses peritos, que esses experts façam o quê? Um exame apurado, uma análise minuciosa para verificar do que se trata aquela situação, tá? Se é uma morte violenta, se é uma morte natural, se trata-se de suicídio ou trata-se o quê? De homicídio, né? E assim, são eles as situações apresentadas para os nossos peritos. Nós temos os peritos de campo, que vão diretamente até o local, até a cena do crime, colhem todo o material, todo o vestígio do crime e levam para a equipe o quê? Laboratorial. Por isso que nós temos o quê? Nós temos também os exames laboratoriais que nós vamos trabalhar na nossa aula de hoje. Assim sendo, nós podemos considerar perícia como o quê? Pessoal, olha aqui. Eu trouxe aqui para vocês, para ficar armazenado no seu material, uma definição simples, porém completa, tá? Sobre o que vem a ser perícia. Então, olha só. A perícia nada mais representa que uma análise minuciosa de determinada situação que é apresentada ao perito. Pode ser a cena de um crime, a vítima de lesão corporal, uma arma utilizada na conduta criminosa ou um cadáver. A perícia compreende um conjunto de procedimentos, o quê? Procedimentos técnicos científicos, pelos quais procura-se desvendar, procura-se descobrir o quê? A existência ou não de certos acontecimentos. Aquela cena é uma cena de crime ou não é uma cena de crime? Né? Ou diante da certeza dos acontecimentos? Não, estamos diante de uma cena do crime. Ok, então vamos buscar o quê? Desvendar como esse crime ocorreu, quem o praticou, como foi realizado. Então, são todas essas questões que a perícia busca desvendar. Primeiro, estamos diante de uma cena de crime? Primeira pergunta que deve ser realizada, que o perito vai responder. Depois, se estiver diante da cena de um crime, né, ele vai responder como esse crime ocorreu. E depois, vamos buscar a autoria, quem praticou esse crime, não é mesmo? Por quê? Essa primeira pergunta é muito interessante de responder. Imagine-se que o perito é chamado por quê? É chamado porque no edifício X, né, lá do 22º andar, alguém supostamente se jogou. Então o perito vai até o local do ocorrido. Não falamos local do crime porque ainda não temos certeza se trata de uma conduta criminosa. Então o perito dirige-se até o local do crime, vai verificar primeiro a vítima, o chão, né? Está morta, constata a morte e vai aonde? Até o apartamento. Lá, o perito ele vai ter plenas noções, ele é um expert no assunto, ele tem experiência, ele demanda conhecimento. Lá ele vai periciar o local, vai ver, olha, tem marcas de arranhões, tem marcas que ele tentou se segurar, há sinais de luta pelo apartamento ou não. Diante de toda essa análise, o perito vai poder chegar à conclusão, olha, não trata-se da cena de um crime, trata-se de mero quê? Suicídio. E suicidar-se não é crime, né? Suicidar-se não é crime. O que é crime? Crime, o 122 fala que crime é auxiliar, induzir, instigar a pessoa a suicidar-se. Então, crime é auxiliar, instigar, né? Ou induzir alguém
a suicidar-se. Essas 3 condutas, elas são criminosas, ok? E o agente que instiga, que induz ou que auxilia, só responderá por este crime se da tentativa do suicídio resultar lesão corporal de natureza grave. Do contrário, também não responde por crime algum. Significa que, imagine a seguinte situação. Imagine que, vou pegar mim como exemplo para não utilizar vocês. Em sala de aula, eu sempre escolho um aluno, mas aqui vou utilizar a mim. Olha só, vamos lá. Imagine que eu queira me suicidar, certo? Então, o pessoal, uma amiga minha me instiga. Fala, não, Débora, é isso mesmo, vai, suicide-se, decaba a sua vida e tudo ficará resolvido para sempre. Vai visitar outro mundo, tá certo, é você. Em razão da instigação dela, eu tomo a minha decisão. Pulo da sacada lá do meu apartamento. Caio, mas não apresento nenhuma lesão corporal de natureza grave. Diante disso, eu não respondo por tentativa de suicídio, porque suicidar-se ou tentar suicidar-se não é crime. E aquela minha amiga que me instigou também não responde por instigação ao suicídio. Por quê? Só responde por instigação, induzimento ou auxílio ao suicídio, se de fato o suicídio se consuma ou se da tentativa resulta lesão corporal de natureza grave. Como no meu caso, eu não me suicidei, nem tampouco apresentei lesão corporal de natureza grave, significa que ela não responde por crime algum, nem tampouco eu. Agora, se de fato eu tivesse alcançado o meu objetivo morte, ou não alcançado o objetivo morte, mas lesão corporal de natureza grave, eu não responderia por nada, porque suicídio ou tentativa não é crime para o suicida, ok? Mas aquela pessoa que me instigou responderia por instigação. Por quê? Porque da instigação resultou lesão corporal de natureza grave. Esse é o nosso artigo 122, parte especial do Código Penal. Então, primeira coisa que o perito vai verificar é se ele está ou não está diante da cena de um crime, ok? Né? Ou seja, não houve crime, ninguém praticou um crime ali, houve um suicídio. Alguém decidiu tirar a própria vida, ok? Então, primeiro ele vai responder, estamos diante de uma cena de crime, tem um agente criminoso, né? Tem autor de crime que precisa ser identificado, né? Se tiver, beleza, estamos diante da cena de um crime. Depois, vamos procurar vestígios que levem o quê? A materialidade e a autoria deste crime. São esses os objetivos da perícia. Significa que a perícia, ela é de extrema importância, tá? Para a convicção do juiz, se houve ou não houve crime, bem como sobre a autoria e materialidade de uma conduta criminosa. Então, nós podemos dizer que, nos crimes violentos, né, a perícia, ela é o que? Ela reina como protagonista no mundo das provas, tá? Ela reina como protagonista no mundo das provas, em se tratando de direito processual penal, ok? Dando continuidade, pessoal, as perícias são realizadas para quê? Para auxiliar o juiz em qualquer das áreas de conhecimento do direito, como a área criminal, como acabamos de comentar, a área civil, trabalhista, previdenciária, entre outras. A civil nós já vimos, investigação de paternidade, questão de insanidade mental, não é mesmo? Questão de verificar se a pessoa está no gozo da sua sanidade mental ou não, ela vai passar por uma perícia médico legal, ok? Trabalhista, para nós atestarmos o quê? Periculosidade, insalubridade, cessação de periculosidade, cessação de insalubridade, ok? Se os equipamentos oferecidos, os equipamentos de proteção oferecidos à equipe
que desempenha o trabalho, se eles estão regulares, se de fato eles evitam acidente de trabalho ou não. E ainda o que? Na área previdenciária, que nós acabamos de falar no início da nossa aula. É muito comum falar, olha, hoje estou indo realizar uma perícia para ver se eu consigo ou não o benefício, se eu consigo uma licença remunerada ou não, ok? Então, não concentra-se apenas na área criminal. Não concentra-se apenas na área criminal. O foco do nosso estudo está, sim, concentrado na área criminal, mas no estudo da perícia, quando fala-se em perícia, nós não podemos ter a compreensão de que perícia é aplicada somente na área criminal. Não, ela é aplicada nas demais áreas também, ok? E aí, galerinha, eu trouxe aqui, olha só, nós temos dois termos, tá? Temos perícia médico-legal, quando essa perícia for realizada por médicos, profissionais médicos. E temos perícia legal, quando essa perícia for realizada por outro profissional. Então, eu tenho uma perícia realizada por um médico legista. Eu tenho uma perícia médico-legal. Eu tenho uma perícia realizada por um agrônomo. Eu tenho uma perícia legal. A perícia realizada por um químico, por um físico, por um biólogo. Eu tenho uma perícia legal. Por quê? Porque é uma perícia realizada por um profissional que não é médico. Então, perícia realizada por um profissional médico. Perícia médico legal. Perícia realizada por um profissional que não é médico. Perícia legal. Ok? Só para fins de conhecermos esses termos, tá? Aqui, ó, é aquilo, pessoal, que nós já comentamos. Eu até coloquei em outra cor para chamar a atenção de vocês. Ó, a finalidade da perícia. Qual é a finalidade da perícia? A finalidade da perícia é o quê? É informar e apresentar retrospectivamente o que de fato ocorreu, como ocorreu, a razão daquele acontecimento, a fim de aproximar-se ao máximo a identificação, o quê? Da autoria de um crime. Isso em se tratando o quê? Do foro criminal. Então, a perícia, a finalidade dela é apresentar o juiz o quê? Auxiliar o juiz a identificar duas coisas: a autoria e materialidade de um crime. Então, podemos resumidamente compreender e falar que a perícia, ela tem por finalidade, informar, auxiliar o juiz e informá-lo que da autoria e materialidade de um crime. Eis a importância, a relevância, o objetivo, a finalidade da perícia. Lembrando que, pessoal, o artigo 158 do Código de Processo Penal fala o seguinte: nos crimes que deixam vestígios, a perícia é indispensável. Nos crimes que deixam vestígio, a perícia é indispensável, ok? Por exemplo, homicídio é indispensável, ok? No estupro, é indispensável. No aborto, é indispensável. Numa lesão corporal, é indispensável. Numa injúria, é dispensável. Porque injúria é um crime verbal. Ele não deixa o quê? Vestígios. Ele não tem vestígios. Ele não tem, vamos dizer assim, essa materialidade. Ok? Então, a injúria é um crime que dispensa perícia, dispensa exame de corpo de delito. Por quê? Porque é um crime que não apresenta materialidade. Já os crimes que apresentam materialidade, ok? Os crimes que deixam vestígio, esse sim, a perícia ela é indispensável, sob pena, galerinha, de nulidade absoluta, ok? Sob pena de nulidade absoluta. Certinho? Voltemos aqui então, olha só. Sendo que, aquilo que nós acabamos de falar, sendo que nos crimes que deixam vestígios, é imprescindível a realização da perícia, servindo como meio probatório, tá? Que auxiliará o juiz na instrução processual até sentença
final. É isso mesmo. A perícia, ela é meio que probatório. Por isso que ela está o quê? No rol das provas lá no nosso Código Processual Penal. Essa observação aqui, eu coloquei para vocês, mas eu até já falei, já comentei ela bem no início da aula. Deixa eu só falar mais uma vez rapidinho e fazer a leitura aqui com vocês, mas nós já falamos a observação aqui. Nós estamos falando o quê? Que no processo penal vigora o princípio da verdade real. Ok? Onde todas as provas legais admitidas em direito, elas são o quê? Elas são passíveis de serem realizadas, ok? Para que se busque essa verdade real. O que é essa verdade real? É a verdade que está além dos autos. É a verdade que está além o quê? Dos escritos no meio do processo. É aquela verdade que deve ser buscada onde? Na cena do crime. É aquela verdade real que deve ser buscada onde? Lá no corpo, já sem vida, lá no cadáver. Sim, por isso que muitos médicos legistas, eles falam o quê? É o cadáver conversa comigo. O cadáver me passa muitas informações. Por quê? Porque o estado dos ferimentos, é o local dos ferimentos, é como o corpo foi encontrado, o que foi encontrado no corpo, que vai detectar o quê? Vai auxiliar na detectação o quê? Da causa da morte. Como ela ocorreu, se foi uma morte criminosa, se não foi uma morte criminosa. Então isso que é a busca pela verdade real. Vamos sair, não vamos ficar presos aos autos, não vamos ficar atrelados ao processo físico aqui na escrivaninha, não. Vamos buscar a verdade real, vamos até a cena do crime, vamos periciar o instrumento que foi utilizado na prática criminosa, vamos periciar o corpo, vamos periciar as vestimentas da vítima, vamos periciar o carro, ok? Então isso que é busca pela verdade real, é ir além dos autos, ok? Então olha só, observação. É necessário não esquecer que no processo penal vigora o princípio da verdade real, onde todos os meios de prova admitidos em direito, onde todos os meios de prova legais são admitidos. E uma vez que as provas são apresentadas ao juiz que instrui o processo, cabe a ele o quê? Valorá-las. Tá? Então, diante de uma perícia apresentada ao juiz, cabe ao juiz o quê? Valorar aquela perícia. Cabe ao juiz o quê? Olhá-la, ver, vem cá, essa perícia ela vai ter peso para eu proferir a sentença, essa perícia induz a autoria e materialidade, essa perícia não induz, ou seja, cabe ao juiz analisar, cabe ao juiz valorar, cabe ao juiz, verificar o quanto essa perícia, o quanto esse laudo pericial contribui ou não contribui para o esclarecimento dos fatos apresentados no processo. Então, quando fala cabe ao juiz valorar, significa que cabe ao juiz analisar o quanto essa perícia vai ser útil e o quanto ela não será útil para esclarecimento do fato criminoso apresentado nos autos do processo penal. Certinho? Só que essa valoração do juiz, o juiz não pode utilizar de mero capricho. O juiz não pode falar, olha, acho que eu não gostei muito dessa perícia, não. Não estou entendendo muito bem esse laudo. Eu vou dispensar, não vou acatar este laudo. Não. Nós estamos falando que o juiz tem livre convencimento. Só que o juiz tem o livre convencimento motivado. O juiz tem livre convencimento fundamentado. Ou seja, o juiz pode não se ater ao laudo. O juiz não está obrigado a se ater ao laudo. Tá? O juiz não está obrigado a se ater ao laudo. Mas o juiz dispensando o laudo ou valorando ele muito por baixo, o juiz tem que justificar. Por que essa escolha? Ok? Então, o juiz
analisa as provas por meio do princípio da livre convicção, livre valoração das provas. Mas não esqueça, livre valoração das provas, mas livre valoração o quê? Fundamentada. Livre valoração o quê? Justificada onde? Na lei, ok? Então, olha só, livre convicção motivada e fundamentada, a fim de evitar decisões vazias e afastadas da legislação. E por final, eu repito o que eu já falei para vocês. É neste cenário que a perícia apresenta-se o quê? Como protagonista da história. A perícia, pessoal, ela é nós podemos falar que ela é a rainha das provas. Sim, por que ela é a rainha das provas, professora? Porque nos crimes que deixam vestígio, nem mesmo a confissão do acusado dispensa a perícia. Sim, nos crimes que deixam vestígios, nem mesmo a confissão do acusado dispensa a perícia. Nem mesmo a confissão do acusado dispensa o exame de corpo de delito. Eis a importância da prova pericial, ok? Então, no foro criminal, a perícia pode recair sobre o quê? Pode recair sobre pessoas vivas para verificar idade, para verificar lesão corporal, para verificar situação de puerpério, por exemplo. Lembram, lá no artigo 123, o artigo 123 do Código Penal, lá na parte especial, ele traz o quê? O crime de infanticídio, Em que consiste o crime de infanticídio? O crime de infanticídio é que a mãe que mata o próprio filho, durante ou logo após o parto, sob influência do estado puerperal. Então, infanticídio é a situação da mãe que durante ou logo após o parto mata o próprio filho sob influência do estado puerperal. Então, olha só, para que a mãe responda por infanticídio e não por homicídio, o que é necessário? É necessário que ela pratique esse crime sob influência do estado puerperal. Então, a perícia vai trabalhar essa situação. Vai ser feito exames, Exames, entrevistas, para ver o quê? Se a mãe, no momento do crime, estava sob influência do estado puerperal. Se a perícia confirmar que sim, ela responderá por infanticídio. Se a perícia constatar que ela praticou o crime e não estava sob influência do estado puerperal, ela não responde por infanticídio e responde por homicídio. Vejam a importância de uma perícia, ok? Pode ser feita em mortos, também para oferir identidade, para oferir a causa da morte e as circunstâncias dela, certinho? E também pode recair sobre objetos ou instrumentos utilizados na prática criminosa, como, por exemplo, a arma do crime, ok? Então, a nossa perícia, no foro criminal, ela pode recair sobre pessoas vivas, mortos e objetos ou instrumentos utilizados na prática criminosa. Já, pessoal, eu trouxe aqui só a título de conhecimento, tá? No foro civil, trabalhista e previdenciário. No civil, para verificar capacidade civil, investigação de paternidade, erro essencial sobre a pessoa. No foro trabalhista, periculosidade, insalubridade, acidente de trabalho. E no foro previdenciário, perícia em pessoas para fins de benefícios previdenciários. Só a título de conhecimento, para nós reforçarmos que a perícia, ela não está presente somente no foro criminal, tá bom? Só para nós reforçarmos isso. Mas o nosso estudo aqui junto ao edital deste concurso, o nosso estudo referente aqui em medicina legal, nós estamos concentrando forças onde? No foro criminal. Então, pessoal, olha só. Agora nós vamos analisar algumas perícias, alguns exames que são realizados o quê? Pelos peritos.
peritos. Vamos lá. Todos esses exames que nós vamos dar uma analisada, compreendermos em que eles consistem, bem como conhecermos a definição deles, eles também serão reforçados na aula de perícia parte 2, onde estaremos estudando o que? A contextualização legal das perícias. Então, comecemos pelo primeiro exame. Então, exames periciais no foro criminal. Quais são os exames periciais que está lá na legislação processual penal que são realizados no foro criminal? Primeiro, o exame clínico disposto lá no 158, 159 e 168 do nosso CPP, Código de Processo Penal, ou Código Processual Penal. Então, esse exame clínico diz respeito ao quê? Ao exame de corpo de delito. Destinado a quê? Qual é o objetivo do exame de corpo de delito? Provar a materialidade do crime. E além de provar a materialidade do crime, se possível, conduzir também a quê? A autoria do delito. Então, o objetivo do exame de corpo de delito é o quê? Comprovar a materialidade, da conduta criminosa, mas o quê? Conduzir a autoria do crime. Tá? Então, com o exame com o exame de corpo de delito, nós temos o quê? Condições de analisar indícios de autoria e materialidade, tá? Autoria e materialidade. Ok. Agora, o que vinha a ser exame de corpo de delito? O que vinha a ser esse exame? Exame de corpo de delito nada mais é que examinar a cena do crime. Examinar a vítima de um crime, examinar o instrumento de um crime, examinar as vestimentas da vítima de um crime. Esse é o exame de corpo de delito, ok? É analisar todos os vestígios deixados o quê? Na cena de um crime. Então, o exame de corpo de delito é analisar, é investigar, é periciar o quê? Os vestígios deixados por aquele crime, os vestígios deixados por aquele crime, certinho? Então, exame clínico diz respeito ao exame de corpo de delito, ok? Exame de corpo de delito nada mais é que examinar o local de um crime, ir até a cena de um crime, examinar a pessoa viva, vítima de uma agressão, examinar o instrumento utilizado por um crime, ok? Examinar um cadáver, tá? Isso é um exame de corpo de delito. Lembrando que, para todos os crimes que deixam vestígio, é indispensável o exame de corpo de delito. Nem mesmo a confissão do acusado é capaz de dispensar o exame de corpo de delito nos crimes que deixam vestígios. Guarde bem essa informação. Bancas de concurso gostam muito de cobrar isso em provas, ok? As espécies de exame de corpo de delito. Nós temos, olha só, exame de corpo de delito direto e indireto. Diz-se exame de corpo de delito direto quando é realizado por perito para provar a materialidade do crime, ok? Então, direto, o perito vai até a cena do crime e consegue o quê? Periciar todo o local. Já o exame de corpo de delito indireto é quando? Quando, por exemplo, já não se tem mais a cena do crime, mas tem-se o quê? Tem fotografias, tem-se o quê? Tem prontuários médicos, tem-se o quê? Tem testemunhas, ok? Então, esse é o exame de corpo de delito indireto. Imaginemos a seguinte situação. Imaginemos a situação de uma vítima de agressão, que decide noticiar essa agressão, decide noticiar este crime 3 meses após a ocorrência da agressão. Veja bem, já não é mais possível realizar um exame de corpo de delito direto. Já não é mais possível analisar o quê? O local da agressão. Não é mais possível analisar por quê? A vermelhidão,
o hematoma, o corte, o roxo, o que tinha aqui já sumiu, já desapareceu em razão do tempo. Então como que vai ser periciado? Como que vai fazer um exame de corpo de delito? Se a vítima fotografou a agressão, se pessoas testemunharam essa agressão, ou mesmo prontuários médicos do atendimento realizado diante dessa agressão. Então, essa situação, nós falamos o quê? Que nós temos um exame de corpo de delito indireto, onde diretamente na vítima não é mais possível periciar. Por quê? Os hematomas, os ferimentos já desapareceram em relação ao tempo. Mas ela tem fotografias, ela tem prontuários médicos e ela tem testemunhas. Então, esse é o que nós chamamos de exame de corpo de delito indireto, realizado por meio de prova testemunhal, de ficha de registro médico, com o objetivo de provar o quê? A materialidade da conduta criminosa. Aqui vocês podem acrescentar, por meio de fotografias, ok? Também por meio de fotografias ou filmagens, certinho? Então, nós temos exame de corpo de delito direto ou indireto. Direto, a vítima chega com os ferimentos a fim de ser analisado nela mesma. Indireto, ela vem meses depois, quando os ferimentos já não estão mais presentes na sua face, então nós teremos exame de corpo de delito indireto, ok? Certinho? Vamos lá. Necrópsia e autópsia. Outro exame. Agora, esse exame aqui é realizado o quê? Em cadáver. Esse exame é realizado em pessoas mortas, ok? Então, veja só. O exame de corpo de delito é realizado, via de regra, esse exame clínico em pessoas vivas. A necrópsia, ela é realizada o quê? Em cadáveres. Aqui, pessoal, necrópsia e autópsia, tá? Necrópsia e autópsia. Pelos médicos, aqui no termo da medicina legal, elas são utilizadas como sinônimos, tá? Esse exame está lá no artigo 162 do CPP. Elas são utilizadas como sinônimos. Se vocês forem fazer uma busca, né? Uma busca mais apurada do significado de autópsia e necrópsia, vocês vão ver o seguinte: há quem diga que autópsia pode ser realizada em vivos e mortos, tá? E necrópsia somente em mortos, né? Mas para termos da medicina legal, da medicina forense, utiliza-se como sinônimo. Se eu falar autópsia, se eu falar necrópsia, estamos falando o quê? De análise em cadáver, ok? Estamos falando em um exame interno do cadáver, para fins de verificarmos a causa morte. Então, autópsia ou necrópsia é o exame realizado em cadáver, um exame interno, onde será constatado para fins de constatar a causa morte. Esse exame ele é realizado 6 horas após o óbito. Pede-se esse intervalo de 6 horas após o óbito para fins de certeza, para fins de confirmação, o quê? Da morte. Então, gravem esse período de 6 horas, ok? Porque isso também é cobrado em bancas de concurso público. Então, olha só, a necrópsia ou autópsia é um exame interno realizado em cadáver para fins de identificar o quê? A causa da morte. É realizado por médicos legistas, né? Então, é uma perícia médico-legal. Sendo assim, é uma perícia médico-legal realizada 6 horas após o óbito. 6 horas após o óbito. Ocorre que, pessoal, preste bem atenção, ocorre que, havendo certeza absoluta, né? Certeza absoluta diante da morte, os médicos legistas, os peritos, eles podem o quê? Antecipar esse exame, tá? Eles podem fazer esse exame antes das 6 horas exigidas pelo Código de Processo Penal, desde que a morte esteja clara, evidente, mais do que comprovada. Então, eles podem sim fazer em menos tempo, tá? O Código de Processo Penal fala que a necrópsia, a autópsia, o Código de Processo Penal usa o termo autópsia, ok?
A autópsia deve ser realizada 6 horas após o óbito, tá? Se o perito entender que com segurança, né, diante de uma certeza da morte, com segurança, ele pode o quê? Realizar essa autópsia em um período menor, tá? Do que 6 horas. Pode realizar essa autópsia 4 horas após a morte, 3 horas após a morte, 5 horas após a morte. Mas, toda vez que o perito antecipar esse período, ok? Ele deve o quê? Informar isso no seu laudo. Laudo é um documento médico legal. Documentos médicos legais é o quê? Conteúdo da nossa próxima aula, tá? Então, olha só. Antecipando, né, essa autópsia, realizando a autópsia antes das 6 horas pedidas pelo CPP, o perito ele vai ter o quê? Que justificar, vai ter que narrar isso nos autos, vai ter que fazer constar nos autos que a autópsia foi realizada com 3 horas após o óbito, 4 horas, 2 horas, 5 horas após o óbito. Agora, há situações em que dispensa-se o quê? A autópsia. Há situações que dispensa a necrópsia. Quais situações, professora? 2 situações, pessoal. Primeira situação, quando estivermos diante de morte violenta, diante de um estrangulamento, diante de uma decapitação. Veja bem, né? Causa morte é decapitação. É evidente que é o estrangulamento. Tá bom? Evidente que foi sufocamento. Diante disso, quando há essas mortes violentas, que o perito de imediato já detecta-se a causa da morte, dispensa o que? Esse exame interno, dispensa essa autópsia, dispensa essa necrópsia em relação ao cadáver. Outra situação também que vai dispensar a autópsia, a necrópsia, é quando não for uma morte violenta, quando não for uma morte criminosa. Eu estou batendo tanto nessa tecla do suicídio porque é de muito fácil compreensão, ok? Então imagine também a situação do suicídio, ok? O perito vai até o local, vê que não há o que? Pele embaixo da unha do suicida, ele não tentou se agarrar, ele não tentou se defender de ninguém, ou seja, causa morte suicídio. Não há nenhum crime a ser investigado, não há nenhum crime a ser investigado. Diante disso também nós vamos dispensar o quê? A necrópsia, nós vamos dispensar a autópsia, certinho? Então, a autópsia ou necrópsia é um exame que deve ser realizado 6 horas após o óbito, tá? Um exame realizado no cadáver, um exame interno realizado no cadáver, para fins de detectar a causa da morte, podendo ser dispensado em 2 situações. Primeira situação, quando a morte for violenta e estiver clara e evidente a causa da morte. Segundo, quando diante da morte não houver crime a ser investigado. Segunda situação, quando diante da morte não houver crime a ser investigado. Então, nessas 2 situações, dispensa-se a autópsia, dispensa a necrópsia. Por quê? Na primeira situação, morte violenta, já detectou-se visualmente qual é a causa mortis. E na segunda situação, não há crime a ser investigado. Certinho? Olha aqui o que eu coloquei para vocês. Olha só. Necrópsia / autópsia, lá no artigo 162 do CPP, diz respeito ao exame interno realizado no cadáver para verificar a causa da morte, 6 horas após o óbito. A não ser, olha a exceção, galerinha, que eu falei para vocês, a não ser nos casos de morte violenta, em que as razões dos ferimentos expostos por um exame simples, né, é possível precisar a causa da morte, dispensando que exame interno no cadáver. O mesmo ocorre quando da morte não houver infração a ser apurada, quando o mesmo ocorre quando não houver infração penal a ser apurada. Esse exemplo que eu dei para vocês do suicídio, certinho? Agora, depois da autópsia, o que tem? O que o Código Processual Penal, qual é o outro exame que ele apresenta para nós? Ele apresenta a exumação. Né? Então, quando fala assim, exumação, lá do artigo 163, fala assim que em desenterrar um cadáver, tá? Então, quando falou em exumação,
falou em desenterrar um cadáver. Está lá enterrado. Vamos abrir a sepultura, vamos desenterrá-lo e vamos realizar o quê? Novos exames. Para quê? Para fins de identificar aquele cadáver ou para fins também de detectar a causa da morte. Às vezes paira dúvida, né? Será que de fato a causa da morte é aquela que está registrada? Eu acho que não. Pairando dúvida, faz-se a exumação, sendo possível, fazia o quê? Faz uma nova perícia, podendo haver uma nova conclusão, um novo diagnóstico, um novo parecer, tá? Então, exumação representa o procedimento de desenterramento do cadáver para fins de comprovação da causa mortis ou o que é, pessoal? Identificação do cadáver, tá? Ou identificação do cadáver, certinho? Então, autópsia e exumação. Temos ainda um outro exame, perinecroscopia. A perinecroscopia, ela destina-se ao quê? É o exame realizado no ambiente externo, ok? Então, a perinecroscopia, ela diz respeito ao exame externo, o quê? Do crime, tá? Então, na perinecroscopia, nós não vamos analisar o cadáver de maneira interna, não. Aqui, ó, na perinecroscopia, nós vamos o quê? O perito vai analisar a cena do crime. O perito vai analisar como o corpo foi encontrado. O perito vai fotografar o corpo, tal qual ele foi encontrado, tal qual ele está na cena do crime. O perito vai fotografar o quê? Os projéteis que estejam o quê? No chão. Vai fotografar a cena do crime ao redor. Vai fotografar um veículo também que recebeu o quê? Que recebeu o tiro, que foi abalroado. Então esse é o exame de perinecroscopia. Esse exame externo, tá? Esse olhar externo mais distante um pouco da cena do crime. Quando eu falo mais distante um pouco da cena do crime, é para diferenciá-lo da autópsia, porque no exame de autópsia é feito um exame interno do cadáver, ok? Na perinecroscopia, não. Nós vamos só o quê? Fotografar, analisar como o cadáver se encontra, como o corpo estava no momento que os peritos chegaram ao local. Ele foi baleado, como ele caiu ao chão, né? Ele foi espancado, morto por espancamento, como que ele foi encontrado. Tá certinho? Então, esse é o nosso exame de perinecroscopia. Tá lá no 164 e 165. Ou seja, é aquele realizado por peritos criminais no local do crime. Este exame limita-se ao ambiente da cena do crime, né? Limita-se ao ambiente da cena do crime. E o trabalho dos peritos é de fotografar o corpo, as lesões e os vestígios encontrados na cena do crime, ok? Então, é um tanto quanto mais distante. Por quê? Porque não vai ver aquele contato direto com o cadáver, não vai realizar nenhum exame interno, diz respeito ao local do crime. E aqui eu coloquei, limita-se ao ambiente da cena do crime. Esse limita-se, né? Esse limita-se não cai muito bem. Por quê? Porque a cena do crime pode dizer muita coisa. Mas eu quis dizer limita-se à cena do crime no sentido em que na perinecroscopia não realiza-se nenhum exame interno na vítima, no cadáver. Ok? Certinho? Aí aqui, pessoal, eu trouxe nessa tela a diferença entre necrópsia e perinecroscopia, tá? Não podemos confundir, sendo que a necrópsia é um exame interno realizado no cadáver após 6 horas do óbito para constatar a causa da morte. Já a perinecroscopia é um exame externo realizado no local do crime por meio de fotografias e registros de tudo aquilo que for encontrado. É neste exame aqui
que os peritos de campo vão o quê? Recolher tudo o que for necessário e levar até os peritos laboratoriais para fins o quê? De responder todas as indagações, todos os questionamentos possíveis do que levou aquela prática criminosa e quem poderia tê-la cometido, quem poderia tê-lo o quê? Praticado, ou seja, é esse trabalho em conjunto do perito de campo com o perito laboratorial que vai identificar e comprovar materialidade e autoria do crime, sendo essencial para fins de instrução processual, para que não tenhamos sentenças vazias, sentenças desprovidas o quê? De provas verdadeiras, de provas realizadas o quê? Por pessoas competentes, capazes, por peritos, né? Por especialistas naquela área. Certinho? Então aí que eu falo, a perícia, ela é a rainha das provas. A perícia, ela reina como protagonista no título das provas no processo penal. Então não há que confundir, tá? Nós temos ainda, pessoal, lá no artigo 168 do nosso CPP, o quê? O chamado exame complementar. Esse exame complementar ocorre quando? Quando uma primeira perícia não consegue identificar a lesão corporal. Não consegue identificar, não consegue precisar qual é o grau da lesão, não consegue precisar o que de fato está diante dele. Quando o perito não consegue precisar o que está diante dele. Diante disso, pode ser realizado o quê? Realizado um exame complementar, tá? Um exame complementar. O exame complementar está lá no 168, olha só. Não sendo possível classificar a lesão no primeiro exame pericial, será necessário o quê? Realizar um exame complementar, o qual pode ser requerido pela autoridade judicial, pela autoridade policial, pelo Ministério Público ou pelas partes. E, se for para comprovar lesão corporal de natureza grave, tá? Que causa incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, o exame complementar tem que obedecer o quê? Tem que obedecer essa data. Deve ser realizado logo após essa data. Contudo, se o exame complementar não for realizado, poderá ser suprido por prova testemunhal. O que significa isso, pessoal? Olha só. O exame complementar ele é utilizado na seguinte situação. Imagina que é realizada uma primeira perícia. Diante dessa perícia, não consegue constatar o grau da lesão corporal. Não consegue mensurar que tipo de lesão corporal o perito está diante. Né? O perito não consegue mensurar diante de que tipo de lesão corporal ele se depara. Não conseguindo, tudo bem. A autoridade policial, a autoridade judicial, o Ministério Público ou qualquer uma das partes podem requerer o quê? Um exame complementar. Porém, se esse exame complementar for para comprovar a existência de uma lesão corporal de natureza grave, que causa afastamento das ocupações habituais do agente por mais de 30 dias, tá? Esse exame complementar deve ser realizado logo após o 30º dia da prática do crime, tá? Deve ser realizado logo após o 30º dia da prática da conduta criminosa. Por quê? Porque se no 31º dia for realizada a perícia e ainda assim constar que ele não está apto a desenvolver as suas funções habituais, comprovada está o quê? A lesão corporal de natureza grave, lá do artigo 129, parágrafo 1º, inciso 1. Ok? Se no 31º dia for realizada a perícia e constatar que ele já pode retomar as atividades habituais, resta comprovado o que, galerinha? Que não é lesão corporal de natureza grave, que ele não incorre o quê? No 129, parágrafo 1º, inciso 1. Tá? E
Se o exame complementar não for realizado, se por alguma razão não realizar-se esse exame complementar, ele pode sim ser suprido por prova testemunhal. Exame complementar não realizado pode ser suprido por prova testemunhal. Ainda temos os exames locais, lá do nosso 169. Exame local é muito simples. Se consiste na presença do perito na cena do crime. Então, ou seja, é ir até o local do crime. Esse é o exame de local, ok? Por exemplo, crimes. Aqui em Cuiabá, até pouco tempo atrás, os edifícios estavam o quê? Sofrendo os crimes de escalada. Sim. Porque o que acontece? Às vezes, o morador está lá no quarto, no quinto, no sexto andar. Por estar no quarto, no quinto, no sexto andar, os moradores sentem-se o quê? Protegidos. Fala, não, no quarto, quinto, sexto andar, imagina que alguém vai subir aqui, vai escalar aqui. E as pessoas que têm essa percepção, também têm o hábito de dormir com a porta da sala aberta, com a porta que dá acesso à sacada aberta. Até porque aqui em Cuiabá, quem conhece sabe, quem não conhece também sabe da fama de Cuiabá. É uma cidade muito quente. Então, por ser uma cidade muito quente, nós deixamos a casa, o apartamento constantemente aberto. Porque quanto maior ventilação, melhor para nos refrescarmos, não é mesmo? E nós tivemos aqui em Cuiabá uma onda de assaltos por escalada, ok? Onde os marginais, eles alcançavam justamente esses andares. Quarto, quinto, sexto andar, que era aqueles que realmente deixam as portas de acesso à sacada, que dá acesso ao apartamento, aberta, né? Então, por exemplo, o perito ir até o local, ir até esse edifício, imaginar como que os marginais escalaram, analisar direitinho, é um exame o quê? É um exame local, ir até a cena do crime. Então, o exame local consiste na presença do perito na cena do crime, a qual deve ser preservada até a chegada deles, tá? Então, pode prestar atenção. Sempre que acontece algum crime ou algum acidente, até que se chegue os policiais, até que se chegue os peritos, o que acontece? Ocorre um isolamento da área, ok? Ocorre um isolamento da área, porque essa área deve ser preservada. Essa área deve ser imexível. Essa área deve ser inalterada até a chegada dos peritos. Por quê? Porque a cena do crime, ela apresenta dados, ela contém informações úteis, necessárias e aptas a desvendar toda a conduta criminosa retrospectiva que ocorreu ali. Também temos, pessoal, os exames laboratoriais, né? Consiste no conjunto de exames e testes realizados em laboratórios, em busca o quê? De respostas referentes a uma conduta criminosa, em busca de respostas. São exames de DNA, são exames de sangue, não é mesmo? Ou seja, todo e qualquer exame laboratorial, né? Que contribui para a identificação de autoria e materialidade do crime. Lembre, nós temos duas equipes de perito, os peritos de campo e os peritos laboratoriais. Nós temos ainda o exame por escrito. O exame por escrito, lá do 174, é aqueles exames também conhecidos como exames grafotécnicos ou grafológicos, né? Para fins de comparar a escrita a escrita do acusado, se é verdadeira, se não é. Olha só, são realizados por meio de comparação. Sempre que a autoridade encaminhar aos peritos documentos reconhecidos como falsos, e laudo com escritos a punho pelo suspeito, ou seja, para verificar se o suspeito de fato transcreveu aquele documento ou não, se aquela escrita é verdadeira ou não, ok? Vocês me desculpem, eu estou um pouco rouca, né? Vocês estão percebendo que a voz hoje
parece que está difícil de sair, né? Então, pouco questão, nós já estamos entrando aqui em Cuiabá, já estamos muito próximo do mês de agosto. E aqui para nós, o mês de agosto aqui em Cuiabá, galerinha, é muito sofrido, muito sofrido. A umidade do ar fica lá embaixo, ela despenca, fumaça, muita queimada. Então, a sensação é muito ruim. E aí, nós que somos professores, ou seja, quem utiliza muito da fala como instrumento de trabalho, sobremaneira sofre nesse período aqui do ano, em especial aqui em Cuiabá, né? E vocês sofrem junto por ter que ouvir essa voz rouca minha. Mas eu vou melhorar, ok? Vou melhorar. Próxima aula já vai estar bem melhor, garanto para vocês. Olha só, galerinha, por fim, nós temos lá no 177 o exame por precatório, né? Então, precatório, carta precatória. Precatória é o quê? É quando, por exemplo, quando eu tenho uma testemunha, né, na comarca X e o processo está na comarca Y. Essa testemunha não pode se deslocar até a comarca Y. Então, o juiz manda uma carta pedindo para que o juiz da comarca X, né, venha, ouça essa testemunha e envie essa carta de volta. Então, carta precatória nada mais é que uma comunicação entre os juízes, tá? Para que se ouça uma testemunha, por exemplo, que não pode se fazer presente na comarca onde o processo está tramitando. Olha só, e nós também temos exame por precatório. Ou seja, via de regra, os exames periciais, eles são realizados na comarca, na circunscrição onde o crime aconteceu. Via de regra, os exames periciais, eles são realizados na comarca, na circunscrição onde o processo tramita. Ok? Só que excepcionalmente, nós podemos ter um exame pericial a ser realizado em uma comarca diferente da comarca em que o processo tramita. Diante disso, o juiz vai expedir uma carta precatória solicitando ao juízo de precado que realize este exame, que realize esta perícia e envie o laudo para o juiz deprecante. Tá? Sempre que houver essa situação, é de competência do juiz deprecado, tá? Nomear um perito. Sempre que isso ocorrer, é de competência do juiz deprecado, tá? Do juiz que vai conduzir a perícia, é trabalho dele, é competência dele nomear o perito, ok? Então, olha só, o que diz aqui o exame por precatório? Via de regra, todos os exames periciais são realizados na jurisdição de tramite do processo. Porém, há casos em que os exames são realizados em outra comarca. Assim, quando for o caso, deverá a autoridade competente solicitar exames e escrever no precatório os quesitos que devem ser respondidos. Neste caso, compete à autoridade deprecada nomear o perito. Pessoal, só lembrando aqui, o que são quesitos? Quesitos nada mais são que questões a serem respondidas, tá? Então, quesitos nada mais são que questões a serem respondidas. Então, a regra é, o processo tramita na comarca X. Precisa realizar um exame, precisa realizar uma perícia na comarca Y. O juiz da comarca X realiza os quesitos, formula as questões e manda essa precatória para o juiz da comarca Y. Esse juiz da comarca Y recebe essa precatória e providencia o quê? O perito. É ele, o deprecado, é esse juiz que vai nomear o perito. O perito vai realizar o exame, vai confeccionar o laudo, vai entregar para o juiz. Esse juiz vai enviar essa carta precatória com esse exame para o juiz solicitante ou juiz deprecante. Ok? Ou seja, é possível
Exame por precatório é possível. Sempre que houver exame por precatório, a competência para nomear o perito é do juízo deprecante. É do juízo deprecado. A competência é do juízo que recebe o pedido e conduz e ordena os exames. Nomeia o perito e conduz os exames, ok? Então, é possível exame por precatório? É possível sim, mas via de regra, os exames são realizados na comarca, na circunscrição onde o processo tramita. Mas é possível sim nós termos o processo tramitando em uma comarca e realização de perícia em outra comarca. Diante dessa situação, nós temos o quê? O exame por precatório. Todos esses exames, pessoal, nós vamos vê-los novamente quando trabalharmos o quê? Contextualização legal da perícia. No mais, finalizamos a nossa aula de hoje. Finalizamos então, pessoal, a introdução, tá? Conceitos amplos e genéricos sobre perícia. Tá? O que eu tinha para trazer para vocês é isso. Acredito que os slides estão completinhos, ok? E desejo para vocês o quê? Ânimo! Né? Desejo muito ânimo, muita força, muita garra. Por quê? Porque quando nós temos ânimo, quando nós temos força e quando nós temos garra, o que que acontece? O que que acontece? Tudo se torna possível. Então, ânimo, galerinha, que com ânimo tudo é possível. Grata pela companhia. Espero vocês para a próxima aula, já, próxima aula sobre perícia parte 2, contextualização legal. Precisamos ficar afinados em contextualização legal, porque é daí que são extraídas o quê? As questões do seu concurso público. Grata pela companhia. Desculpa a voz um pouco rouca, a voz hoje ficou um pouco pesada nessa aula. Vocês me desculpem, ok? E, no mais, peço que vocês avaliem a nossa aula. A avaliação é muito importante, ok? É importante para mim que você avalie a aula para que eu possa melhorar cada vez mais, ok? Eu quero, de todo modo, alcançá-los. Então, é bacana, é interessante esse feedback. Fico aguardando a sua avaliação, aguardando o seu e-mail, aguardando o seu contato. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer situação, tá? Da aula, que não esteja chegando até você, que não esteja lhe agradando, que não esteja sendo suficiente, dá seu feedback para nós que estamos à disposição para melhorar e melhor servir vocês, ok? Tchau, tchau, até a próxima aula. Grata pela companhia e pela paciência. Fiquem com Deus. Bons estudos.